Agora nós vamos para o nosso último painel. E os debatedores, doutor Yuri Pinheiro, doutor Alain Macedo e Patrícia Teodora. Doutor Yuri Pinheiro vai falar de temas aspectos relevantes da MP 927 de 2020. O tema vai ser direito do trabalho, nós vamos adentrar bastante no direito do trabalho, e nós vamos iniciar agora com o doutor Yuri. Doutor Yuri, tudo bem? Muito obrigada pela sua vinda, é uma satisfação imensa a sua participação aqui nesse webinário. Com a palavra. Opa, olá pessoal, salve, salve meus amigos e amigas. A satisfação é toda minha, é um grande prazer, um regozijo, uma honra, um prazer e um privilégio estar aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre o direito do trabalho, que é um irmão do direito previdenciário, né? Um acaba desaguando consequências no outro, as interlocuções, os diálogos são permanentes e diários e sempre serão, já que há realmente o impacto de um e do outro. Essa situação que nós vivemos relacionada à Covid-19, ela provoca também efeitos, né, e reflexos na relação de trabalho e, por consequência, por corolário, também na relação previdenciária. A grande situação que nós tivemos, o impacto mais direto, mais clarividente foi a partir do momento em que se determinou isolamento social e quarentena. A pergunta de todos foi: o que eu faço? Meu trabalho parou, eu não posso mais trabalhar, eu vou ficar sem trabalho, meu salário, eu posso trabalhar em home office, em teletrabalho, que já foi objeto de uma exploração muito qualificada por colegas que me antecederam. Então fica essa dúvida do que fazer. Diante dessa situação, depois de um certo tempo, né, o governo editou essa tal medida provisória 927 de 2020. Até houve um certo clamor por uma suposta demora. A medida provisória ela acabou demorando um pouco, né? Chegou a se passar da primeira semana de isolamento e somente no domingo de noite, após a primeira semana, é que nós tivemos essa medida provisória. E essa medida provisória, ela trouxe alternativas para as empresas, para os empregadores, né? Porque abrange também o empregador doméstico, não só as empresas. Mas essa medida provisória trouxe alternativas que a gente vai acabar passeando e explorando um pouco as soluções que foram trazidas. Mas, além disso, ela trouxe uma disposição muito polêmica no seu artigo 18, que seria a possibilidade de suspender os contratos de trabalho por até 4 meses sem pagamento do salário. E essa medida teve uma repercussão muito negativa, foi um impacto, um certo desespero generalizado, e o governo, no dia seguinte, editou uma nova medida provisória, a medida provisória 928 de 2020, que revogou o artigo 18 da 927. Então, passou a não ser mais possível suspender o contrato de trabalho sem pagamento de salário por 4 meses. Tivemos, portanto, essa revogação. Como a medida provisória 927 foi revogada no artigo 18, no dia seguinte, até eu cheguei a comentar em alguns grupos aí de debates jurídicos que essa foi talvez a mais provisória das medidas provisórias, né? Chegaram a cogitar até que o artigo 18 teria sido fulminado por coronavírus. Só durou menos de 24 horas, na verdade. Então, o artigo 18 ele acabou tendo a sua vida ceifada precocemente. Graças a Deus, porque era uma disposição extremamente preocupante. As pessoas com contrato suspenso, sem receber salário e também sem nenhuma previsão, até porque isso não poderia ser feito por medida provisória, né, de se criar ali um benefício previdenciário. Enfim, as pessoas ficariam desamparadas. Mas o que nós temos hoje, então, já que o artigo 18 foi ceifado, o que nós temos é a possibilidade de antecipação de feriados. Os feriados que estariam lá para frente, o empregador poderia já fazer a sua antecipação, a pessoa não trabalharia hoje, mas quando tiver o feriado, a pessoa teria que trabalhar e não haveria pagamento desse feriado, porque ela já teria folgado com essa antecipação. Uma situação redacional que
me parece que ficou falha é que não se estipulou um período, um lapso temporal. Bom, eu posso antecipar feriado, mas feriado até quando? Até o final da pandemia? Até o final do ano? Durante o prazo de um ano da publicação da medida provisória? Não sei, né? A princípio, não temos como afirmar peremptoriamente, porque a medida provisória não o fez. Talvez o Congresso Nacional, ao apreciar essa MP 927, venha a definir qual seria o prazo, então, se seria até o final do ano. Me parece que reconhecer o calendário civil de 2020 seria uma boa alternativa. Acredito que seria um caminho palatável. É possível uma outra medida, dar férias individuais para os empregados. E é possível se dar férias individuais até mesmo para quem ainda não completou o período aquisitivo, né? O período aquisitivo, ele no direito do trabalho é conhecido como o prazo de 12 meses através do qual você adquire o direito de gozar as férias. Mas ainda que você não tenha esses 12 meses, você já pode, aspas, antecipar essa fruição. Uma outra possibilidade é dar férias coletivas ali para todos os seus empregados. A CLT tinha um rol bem extenso de regras para você conceder férias coletivas. Requisitos como comunicação de 15 dias, no caso de férias normais, uma comunicação mínima de 30 dias, o pagamento tinha que ser antecipado, mas o que a medida provisória fez? Ela abrandou esses requisitos formais, e aqui no particular me parece que andou bem. Não é um momento de se fazer comunicação, de aguardar 30 dias, esses prazos tão extensos, essa burocracia. A pandemia é uma situação anormal e as regras da CLT são regras normais, são regras para lidar com o ordinário, com o comum, com o usual, o trivial. A situação excepcional merece um tratamento excepcional. Isso me parece elogiável. Bom, então abrandamos isso e tem um detalhe. Você pode conceder as férias àquele determinado empregado, mas você paga como se salário fosse. Quando você concede férias ordinariamente, o empregado recebe, antes de gozar as férias, o pagamento com seu terço constitucional. Pela MP, você paga as férias no 5º dia útil do mês subsequente. É como se fosse mais um mês de salário. E o terço constitucional, ele fica projetado para até o dia 20 de dezembro, que é o fim do prazo de pagamento da gratificação natalina, do nosso chamado 13º salário. Tá? 13º salário, até que é muitas vezes criticado, que não tem lugar nenhum do mundo. Isso não é verdade. 13º tem em países civilizados e em países também subdesenvolvidos. Tá? Não é uma exclusividade brasileira de modo algum. Bom, outra possibilidade que a medida provisória nos traz é o chamado banco de horas. Nós podemos instituir um determinado banco de horas, no qual o trabalhador não vai ao trabalho hoje, essas horas estão ali computadas negativamente, para que depois ele possa recuperar, recompor aquele saldo, trabalhando um pouco a mais. Ele pode trabalhar até 2 horas extras por dia, quando a gente sair da situação de quarentena, e o prazo total para haver essa compensação é de 18 meses. Nós tínhamos antes um prazo máximo de 12 meses, mediante negociação coletiva, ou de 6 meses, mediante negociação entre empregado e empregador. Agora, é um prazo de 18 meses numa negociação individual entre empregado e empregador. Essa negociação individual me parece razoável, porque a negociação coletiva ela gera algumas dificuldades, né? Ela tem um procedimento solene, também é engenhoso, tem todo um trabalho de debate. Então, me parece que nesse particular também é razoável o que se fez. Uma solução que não está prevista lá na medida provisória, mas que está ainda consagrada na CLT, é a possibilidade de concessão de licença remunerada, né, aos trabalhadores. E há uma disposição na CLT, no artigo 161, que se for concedida essa licença remunerada por mais de 30 dias, a partir de 30 dias, na verdade, o trabalhador perde o direito às férias. Bom, vejam a seguinte situação. A empresa pode dizer, empregados, esse mês não venham, vocês estão de licença remunerada. E esse mês, segundo a CLT, faz com que o empregado perca o direito às férias. Essa perda do direito às férias,
ela gera uma discussão jurídica que é a seguinte: bom, mas o empregado, se gozasse férias, ele teria direito ao terço constitucional. A empresa deixou de licença remunerada. Aí a empresa vai pagar somente o salário, tem somente uma decisão de turma do TST, portanto, não é um entendimento que eu posso dizer ser predominante, mas foi a única turma que enfrentou o tema no Tribunal Superior do Trabalho e disse: olha, para perder o direito às férias, a empresa tem que pagar também esse terço constitucional. A gente pode fazer uma interpretação aqui analógica da MP para dizer que pode pagar o terço até 20 do 12 também. Mas é mais um tema que a MP deveria ter cuidado e acabou não fazendo. Fica a sugestão aí para o Congresso Nacional, quando da apreciação das medidas provisórias, da 927 e da 928. Eu soube que a 929 está no forno e a 930 começa a trabalhar. Então tem muito debate para a gente ainda, muitas webinárias aqui para fazer com a nossa turma. Bom, outra solução que nós temos, então, essa. E muita gente me perguntou em algumas lives que eu fiz: professor, no caso dessa suspensão contratual que foi revogada, que eu não posso mais suspender o contrato de trabalho, então não tem como suspender? Tem como suspender, porque a CLT tem um artigo, que é o artigo 476A, que prevê o chamado layoff, né? A possibilidade de uma suspensão contratual por até 4 meses para aperfeiçoamento profissional. Só que essa suspensão profissional lá da CLT exige negociação coletiva e aquiescência formal do empregado. E o governo paga, com recursos do FAT, o equivalente ao seguro-desemprego. Então, nós temos aí a possibilidade de suspensão contratual, mas com a contrapartida estatal. Porque nós temos aqui 2 pessoas que estão carentes e que merecem amparo. A empresa, fonte provedora de empregos, circulação de tributos, de riquezas, para que os trabalhadores possam se inserir até no mercado de consumo, e os trabalhadores que precisam prover sua subsistência de seus familiares. Então, não dá só para salvaguardar um dos 2 lados, suspender e deixar o trabalhador sem nada, né? A Câmara, inclusive, aprovou o pagamento, como já foi dito, desse benefício aí de R$600, mas é para trabalhadores informais. Para os empregados, não. Esses não estão abrangidos como destinatários dessa medida. Então, me parece que o governo tem que dar contrapartida também nesse caso. É possível fazer lá nesses termos. Uma situação que inclusive é um objeto de um questionamento que me foi feito: se é possível a redução de salário do funcionário em virtude da pandemia. Esse aspecto, ele é bem controverso, né? Se é possível ou não, e para isso, para mostrar a vocês a controvérsia, eu vou precisar fazer aqui a leitura breve do artigo 2º, que é mais ou menos o coração dessa medida provisória 927. O artigo 2º, assim diz o seu texto: durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, o empregado e o empregador podem celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Esse dispositivo, ele dá a entender que o empregado e o empregador podem negociar algo excepcional e que vai prevalecer sobre leis, sobre negociação coletiva, sobre tudo. Então, algumas pessoas estão imaginando: então eu posso fazer o acordo diretamente com o empregado. Cuidado. O próprio artigo 2º ressalva no final do seu texto: respeitados os limites estabelecidos na Constituição. E a Constituição, ela prevê a irredutibilidade salarial. Então, por força da Constituição, não é possível esse acordo diretamente entre empregado e empregador. É possível entre empregado e o sindicato dos trabalhadores, ou entre os 2 sindicatos, sindicato de empregadores e sindicato de trabalhadores. Aí, nesse caso, nós temos essa possibilidade. E já me perguntaram também: bom, mas se eu reduzir o valor do salário nominal, o trabalhador recebe R$1.200. Se eu reduzir o valor do salário para 600, mas reduzir a jornada também, nesse caso, seria possível o acordo individual? Não. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, ela é assente de que aquele dispositivo da Constituição, ele protege a redução nominal. Você pode, por negociação coletiva, reduzir o salário e a jornada,
mas mediante negociação coletiva, porque vai haver um impacto na vida daquelas pessoas. E a negociação coletiva, ela é um meio de fazer com que o acordo, com que o ajuste entre empregado e empregador seja equilibrado. Porque o empregador ele tem o poder diretivo, é ele que, aspas, manda, né? E geralmente o empregado se submete pelo estado de subordinação jurídica, ainda mais numa situação vulnerável como essa que vivemos. Então, por isso que é necessária a negociação coletiva, para dar equilíbrio a uma possível negociação. Aí, podem me falar, mas nesse momento não dá para cumprir todos os requisitos formais. Concordo. Os requisitos formais, para você fazer depósito de convenção coletiva, assembleia presencial, isso não dá mesmo. E pela situação de anormalidade, esses requisitos formais podem ser perfeitamente suplantados, que, a meu ver, não rendem, não sejam qualquer nulidade. Agora, mais uma vez, a medida provisória, a meu ver, deveria ter tratado dessa temática e expressamente afastado esses requisitos e esses rigores formais para que se possa celebrar uma negociação coletiva. Tá? Eu entendo que, mesmo ela não dizendo esses requisitos podem ser afastados, você pode criar um comitê de crise, colocar trabalhadores lá e representantes dos trabalhadores, dirigentes sindicais, em um grupo do WhatsApp, comitê de crise, fazer uma votação por ali mesmo, para quem não consiga fazer por um site, né, que eu particularmente gosto um pouco de mexer em ferramentas tecnológicas, aprendi junto com o Fabrício, que é também coordenador de uma pós de compliance trabalhista comigo no IEPREV, aprendi a fazer site, a mexer um pouco com ferramentas, então eu faria, mas nem precisa, o modo tem que ser o mais simples possível, o importante é que haja como se apurar que houve realmente uma intenção, uma manifestação de representantes da classe trabalhadora, e aí se possa abrandar esses requisitos formais. E o outro aspecto que me foi trazido, como ficam as faltas dos funcionários em razão do Covid-19, funcionário com ou sem sintomas, e para pessoas que se encontram na faixa de risco. Bom, em relação às faltas, nós temos uma recomendação de organismos internacionais, de ministérios e secretarias, né, de que as pessoas fiquem em isolamento e em quarentena, como regra. Então, estamos, em primeiro lugar, a falar dessas pessoas, as pessoas que estão em casa, por orientação desses organismos. Mas é necessário enfatizar que existem decretos, né, governamentais que fazem a definição do que seriam serviços essenciais e, portanto, do que deve funcionar. Se o trabalhador tem um emprego que está fora dos serviços essenciais, a orientação é de que ele evite o deslocamento, né? Então, se o trabalhador não está indo para atender essas recomendações, a gente chega nessa situação dúbia. Bom, o empregado está com receio de trabalhar, já que o serviço não deveria estar funcionando. O empregador pode exigir que ele vá? A meu ver, o empregador exigir que o trabalhador vá, ele está cometendo um ato que não é lícito, porque há uma determinação de que não funcione. Então, o empregador não pode determinar que o empregado vá sob pena de desconto do salário. Nesse caso, é um ato do Estado que está suspendendo o alvará de funcionamento daquele estabelecimento. Então, ele não deveria estar indo trabalhar e o empregador deveria viabilizar outros meios, como o teletrabalho ou antecipação de férias, concessão de férias, banco de horas, aquelas medidas alternativas que nós colocamos, né? Que a medida provisória trouxe algumas boas alternativas. Ou suspender com negociação coletiva, enfim, alguma solução. Mas retirar o salário do empregado é que me parece que não é possível fazê-lo. Tá? Agora, se o empregado ele está indo trabalhar em um hospital, em uma oficina, que em alguns estados está autorizado até para viabilizar o recurso, né, e o conserto de meios de transporte que vão ser responsáveis pelo abastecimento, já que o nosso estado, quando eu falo estado brasileiro, né, o nosso estado ele é servido de transporte rodoviário. Nós não temos aqui ferrovias fortes. Temos no estado de Minas Gerais. Eu ia trabalhar no Fórum de João Molevade de trem muitas vezes, mas é uma coisa totalmente excepcional. É um trem europeu, uma coisa fora da curva, não é o hábito do nosso país. Então, enfim, se o trabalhador vai para um local que está permitido o funcionamento, né? Se ele trabalha nessa condição, se ele não tem sintoma nenhum,
a princípio ele deve, com os cuidados, se dirigir. Caso ele não queira se dirigir, seria necessário, como regra, a apresentação de um atestado médico. Atestado médico emitido por um profissional habilitado, com o CRM, mas a jurisprudência do TST não exige o CID no atestado, porque violaria a privacidade e a intimidade do trabalhador. Tem jurisprudência da SDC sólida nesse sentido. Mas, nesse momento, a gente vive uma situação em que há uma recomendação de que se o trabalhador ele não está em estado grave, o trabalhador não, o cidadão, né? Se o cidadão não está em estado grave, que ele evite a aglomeração e comparecimento em hospitais, porque vai colocar em risco tanto ele como outras pessoas e contrariar diretrizes. Então, como exigir o rigor formal de um atestado médico se há essa orientação? Se a medicina, inclusive, está oferecendo atendimento virtual, telemático. Então, como exigir esse rigor todo? Por isso que existem algumas decisões, aqui em Belo Horizonte, inclusive, eu falo de Belo Horizonte, tá? Acabei não mencionando no começo, mas aqui em Belo Horizonte, na 30ª Vara do Trabalho, em uma ação civil pública, foi dispensada a apresentação do atestado médico enquanto houver uma determinação de quarentena nesta municipalidade. O trabalhador apresentaria uma declaração de próprio punho de que está com sintomas tais, 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 e que está cumprindo a recomendação de não comparecer ao serviço médico. A empresa pode, eventualmente, caso tenha essa disponibilidade, mandar um médico lá, mas acho que vai ser bem difícil que se possa conseguir isso. Então, no momento, está, digamos, bem mais flexível essa questão do atestado médico. Receitas médicas estão sendo abrandadas também para a compra de medicamentos. É uma situação anormal que não dá para tratar na via da normalidade. Tá? E pessoas que se encontram em faixa de risco, essas devem ficar em isolamento, atendendo as demandas das organizações internacionais e nacionais, e aí o empregador vai ter que tomar alguma daquelas medidas que eu já comentei, aquele arsenal e aquele leque amplo. Tá? Tentando fazer um resumo do resumo do resumo, né? Um raio-x dessas questões aqui, até pedindo escusas e desculpas por passar um pouco do tempo, mas seria esse raio-x a princípio, tá, pessoal? Doutor Yuri, muito obrigada pelas suas palavras. Nós estamos vivendo numa situação excepcional, do qual não se dá para levar tudo a ferro e fogo. O Brasil é uma exceção mundial em que empresários são pejotizados. Nós temos empresários com 3, 4, 5 funcionários que não têm fluxo de caixa e não têm dinheiro para 2 meses para pagar esses funcionários. Eu, particularmente, retirando o artigo 18, que eu acho que vai vir uma substituição melhor para esse caso, e tirando as exceções que o doutor Yuri colocou brilhantemente, eu acho que a MP 927 é uma solução provisória, ao menos é alguma solução, é um alento. Nós estamos vivendo aí um trabalhador que ele, uberizado, ele largou o trabalho informal para viver de Uber, e as pessoas não estão compreendendo por que esse trabalhador segue o presidente de uma forma muito literal. Porque para ele só tem 2 soluções: trabalhar e talvez não morrer, ou ficar em casa e morrer de fome. É a realidade desse trabalhador, porque ele não tem reserva de mercado. Ele foi afastado dos meios de proteção social do direito do trabalho. Então, nós vivemos, não é uma situação de 11 milhões de desempregados, nós vivemos uma situação de um grande empresariado que não é empresário. Ele compreendeu uma ideia de empreendedorismo que tudo pode, que tudo é possível, e hoje ele se vê uma margem que não tem 3 meses para sustentar o seu próprio negócio. Essa é a realidade brasileira. Maior do que qualquer outro local do mundo, porque esse empresário, hoje ele adquiriu carro, ele tem um filho na escola particular, ele tem uma condição de vida equiparada a uma classe média. Mas ele não é uma classe média, ele não é classe média, ele é uma classe que a qualquer momento ele pode ser derrubado em uma situação vexatória, em situação precária, enfim. Essa é uma das razões pela qual eu não vejo como rechaçar a 927. O artigo 18, de fato, ele trazia alguns problemas
que era o não recebimento de salário. Eu acredito em um projeto do Freixo, deputado Freixo, que ele traz uma opção de até 2 salários, muito interessante esse projeto, eu vi ele, pode ser uma opção, e ele abrange o MEI. E aí, o que vai fazer com o MEI? Esse MEI, R$300, R$600, 600 ainda melhorou um pouco. Eu acho até que melhorou uma situação. Assim, queira ou não, R$600 ele come. 200, eu duvido que ele se alimentaria durante o mês todo. Então, nós temos essa situação. Grande parte das pessoas, advogados, inclusive, tem MEI, dentistas têm MEI, engenheiros têm MEI. Nós temos uma classe de pessoas que têm nível superior, em tese, tem uma situação de subemprego, e às vezes até emprego, dono de uma padaria, emprega 6, 7 pessoas. Uma pizzaria, 3, 4, 5 pessoas. Mas aquela pizzaria não vive 3 meses. É uma situação complexa. E é preciso parar, porque, de fato, as pessoas vão morrer em massa e dificilmente a gente vai recuperar o país se não houver uma intervenção muito forte do Estado. Mas, doutor Yuri, parabéns, porque as suas palavras elucidam um quadro caótico que nós precisamos flexibilizar. Eu sinto falta, doutor Yuri, do sindicato nas negociações. O sindicato foi gravemente violado por uma série de sucessão desse trabalhador, que é um trabalhador, na realidade, do capital, que negou o próprio sindicato. Também tem erros sindicais históricos. Isso a gente não pode negar. Mas esse trabalhador, ele se afastou do sindicato, porque o sindicato se afastou dele. Então, é o momento agora desse sindicato voltar e dizer o seguinte: olha, trabalhador, eu preciso que você retorne e nós precisamos tratar de situações em conjunto. Eu vou voltar a palavra do doutor Yuri e depois eu passo a palavra para o doutor Alain, tá? Perfeito. Concordo aí integralmente com as suas observações, inclusive essa reflexão, né, da gravidade de nós termos supostos empresários que, na essência, não são. São, muitas vezes, mais trabalhadores do que os próprios que ele emprega, né? E ele acaba ficando sem qualquer proteção. Nós vivemos num país também de um certo paradoxo, em que o trabalhador que é assalariado, que recebe um salário mínimo, ele é taxado, mas você não tem taxação sobre os dividendos. Então, é melhor pejotizar. Você estimula e você gera exatamente isso que você estava falando. E aí essa pessoa fica alijada de proteções mínimas. E, infelizmente, só em momentos como esse que a gente percebe a necessidade de ações sociais. Ações sociais que são trazidas pelo direito do trabalho e pelo direito previdenciário, que cobre as contingências sociais. As pessoas não pensam, né, em como isso é fundamental. O próprio presidente da França reconheceu que tinha uma visão equivocada quanto a isso e reconheceu que realmente é muito necessário. Mudou a sua concepção num gesto de grandeza, né? Humildade é, como diz o ministro Aires Brito, o último degrau da sabedoria. Achei muito interessante. Nós realmente vivemos aqui uma situação preocupante. Eu fiz uma crítica forte ao artigo 18, porque ele realmente deixava num completo desamparo. Mas as outras opções que são fornecidas, também queria concordar com isso, antecipação de férias, banco de horas, antecipação de feriados, são medidas muito importantes, são medidas salutares e que realmente merecem o nosso registro positivo, tá? Muito obrigada, doutor Yuri. Eu vou passar a palavra agora para o professor Alain, para ele tecer os comentários dele, as observações dele, depois nós vamos iniciar com o painel do professor Alain, mas eu vou deixar ele tecer as considerações, que talvez ele tenha alguma pergunta, e a gente já inicia o painel do professor Alain. Professor Alain, palavra com você. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Alain da Costa Macedo, né? Sou colega aí dos previdenciaristas, engatinhando como sempre, né? Porque a gente já está um tempinho na estrada, mas aquela velha máxima socratiana, né? Só sei que nada sei, quanto mais eu ouço vocês falando,
mais a gente aprende. Queria parabenizar aí o Diego Leonel pela iniciativa, a Patrícia Teodora pela condução e principalmente as outras lideranças que estão aí compondo esse webinário, com esse espírito realmente de união, né? Uma demonstração para todos os ouvintes, os que vão nos assistir, de que é um momento de se deixar diferenças de lado e se conglomerar e se unir, porque é uma forma da gente suprir uma necessidade que eu creio que todos vocês estão sentindo falta, que é a falta de dar abraços, né? A gente não está podendo nem abraçar as pessoas e hoje eu estava refletindo sobre isso. Vontade doida de chegar e dar um abraço lá no meu pai, e meu pai está em isolamento, minha mãe, né? Então a gente fica realmente refletindo aí sobre esses problemas que se apresentaram e como que a gente vai lidar com eles. Eu assisti atentamente aqui, né? Até na hora que eu estava fora da tela, eu estava com fone de ouvido aqui, ouvindo cada um de vocês. Queria parabenizar cada um pelas suas exposições. Me parece que nós somos um grupo realmente de pessoas politizadas. Nós temos acesso ao conhecimento, mas os usamos bem, né? Temos a capacidade de dialética, né, que é ouvir, colocar premissas e sermos humildes para poder aceitar, né, as propostas e tentar colaborar de alguma forma. Então, no geral, é isso. Eu venho, ultimamente, professor Yuri, me dedicando a estudar o direito, mas de uma forma muito interdisciplinar, né? Eu tenho gostado muito de ler livros filosóficos. Tenho gostado de ler livros sobre economia, principalmente ortodoxia e heterodoxia, né? Estudar realmente os pensadores antigos, os modernos. Tem alguns livros assim que são excelentes, que eu recomendo muito a leitura, o Homo Deus, né? Eu recomendo a leitura do Keynes versus Hayek, né, que conta toda a história de uma divergência que tem entre modelos de intervenção estatal em divergência com modelos de Estado mínimo ou Estado quase inexistente, né? Liberalismo, neoliberalismo. Muitas vezes as pessoas se confundem até nas nomenclaturas, né? Que é o liberalismo, que é o neoliberalismo, e às vezes eles se tangenciam. Na realidade, são nomenclaturas criadas, mas quando você vai saber a opinião das pessoas que trabalham, elas quase se tangenciam completamente. Então, assim, minha posição, particularmente, é dizer assim, que nós estamos em dúvida sobre tudo que vai acontecer, né, que está por vir. Eu nunca vi uma situação tão sem precedentes, e eu gosto de estudar história, sabe? Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, Depressão econômica, crise de 1929, planos econômicos. Eu gosto de olhar quando o mundo estava em catástrofe e, sinceramente, de tudo que eu li, me parece que essa é a situação mais descontrolável que a gente já encarou. Assim, é uma situação tão sem precedentes que você ouve Banco Mundial e FMI, que eram os vilões do liberalismo econômico, do neoliberalismo, quer dizer, que eram os que impunham para os países que dependiam de dinheiro do Fundo Monetário e tudo mais, essa série de alterações legislativas que nós tivemos desde a vigência da Carta de 1988 até agora, e que as pessoas acham que os governos que foram de esquerda ou de centro-esquerda, ou os governos mais progressistas, não estavam sendo neoliberais. Estavam sim. Foram muitas legislações que passaram ao claro, muitas reformas que nós tivemos, que elas tinham lá no seu cerne muitas cobranças feitas por esses organismos internacionais que impunham para a concessão de determinadas vantagens, eles impunham uma determinada norma. Então, esse lobby, ele sempre existiu. É claro que depois da era do Temer, a gente entrou de forma mais avassaladora, né? Mas sem vergonha, assim, vamos detonar. Mas já existiam doses homeopáticas de neoliberalismo do Brasil desde a vigência da Carta de 1988. Passou pouquinho, já tinha uma mini-reforma, já tinha uma outra coisa. Então, assim, agora nós estamos para o que aconteceu, e quem leu lá para trás a história toda dessas crises econômicas mundiais, sempre foi assim. Não sei se vocês vão identificar que
o neoliberalismo, o liberalismo econômico, ele se apresenta como uma tese, uma doutrina, muitas vezes baseada até nas premissas lá de Mises, que dizia que é quase que um darwinismo, sabe? Que a gente tem que se adaptar e as espécies se adaptam, umas são mais fortes mesmo, umas vão sobreviver, outras vão sucumbir, né? E um pensamento muito dissociado das nossas instituições serem voltadas para o ser humano, que é a causa e a razão de existir do Estado e das outras abstrações. Então, quando a gente entra nesse choque aí ideológico, sempre que passamos por problemas em que o mercado não conseguia dar as soluções, nós recorremos aos modelos de estado de bem-estar social. Então, sempre foi assim. O surgimento, não. Eu acho que o Cheruli falou até que em 1929 nós tivemos a primeira conformação, não. Nós tivemos até anteriormente diversas manifestações de estados sociais. O que acontece é que a crise de 1929 foi o estopim das pesquisas para que vários economistas e sociólogos pudessem propor medidas e que ficou taxativo, ficou claro, não, e muita gente confunde o que Keynes dizia com muita assim, propriedade, é que ele admitia, ele tangenciava ali com Hayek quando dizia o seguinte, olha, o Estado ele vai ingerir na economia em momentos de crise, momentos de depressão, em maior ou menor medida. Mas quando você tiver um maior índice de emprego, que você tiver quase pleno emprego, que você tiver a roda girando normalmente, você pode sim afastar essa intervenção do Estado. Você pode deixar que a economia vá se autorregulando. Então, as pessoas deturpam a ideia hoje nessa visão bipolarismo de pensamento. Se você fala, não, eu gosto do keynesianismo temperado, sabe, você já é um cara de esquerda. E ninguém sabe que Keynes era um cara que era do grupo dos liberais. Entendeu? Ninguém sabe que o Keynes ele andava com o pessoal do liberalismo. Então, o que ele dizia na teoria geral da economia dele era de que, em momentos de crise, o Estado se faz uma abstração necessária para que ele realmente gaste, porque essa coisa de déficit fiscal, todas essas premissas econômicas colocadas são também abstrações. O que você precisa é ter gasto e que você precisa ter gasto público para você ajudar a impulsionar essa roda da economia que não parte de uma inércia, ela tem que ter um impulso, né? Então, com base nisso, eu tenho muita fé de que nós estamos num momento, e as coisas não acontecem, igual o Diego Cheruli deu uma palavra de esperança, do seguinte, de que alguns momentos ruins são quase que necessários, essenciais, até espiritualmente, para que a humanidade acorde para suas reflexões sobre o ser humano, sobre o que a gente deve valorar. Olha, nós estamos num choque de ideia. Nós vamos valorizar a vida ou nós vamos valorizar aspectos econômicos? Eles não estão em choque. Claro que a gente concorda que eles são associados. Mas eu achei muito bonito a frase do governador do Rio Grande do Sul, quando dizia, não, peraí, primeiro salvaguarda a vida, em seguida salvaguardamos os empregos. Porque quando você tem vida e protegida com assistência social, que é o que estão fazendo, verificando possibilidades de gerir pelo menos quem não tem o mínimo existencial, você tenha tempo, e essa dilação de prazo, esse tempo, é o essencial para que você tome medidas concretas, como foi o caso da SMP, que acertou em muitos pontos, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, eu vou dizer para vocês, relações jurídicas relacionadas a esse período nosso não vão faltar. Os advogados vão ter muitos casos para resolver, de ordem trabalhista. As pessoas que estão com férias impostas vão querer, né, não vão pensar no próximo, vão falar, poxa, mas minhas férias foi feita para eu descansar e não para eu ficar trancado em casa. Vai ter gente alegando isso, vai ter gente falando que isso fere a dignidade da pessoa humana, que o Estado deveria ser mais participativo, que existe uma segurança social que contempla a assistência social que era para ser usada nesse momento e que você... Então, vão ter uma série de sopesamentos de bens jurídicos em conflitos a serem feitos, e essa vai ser uma atividade até nas relações negociais, contratuais. Esses dias eu fiz uma live sobre isso.
nós vamos ter que encarar interpretações sem precedentes. E, para isso, nós vamos ter que trabalhar em cima de valores, né, de princípios, nós vamos ter que fazer escalonamento de princípios e cobrar interpretações conforme a Constituição e mais do que nunca, conforme os tratados internacionais de direitos humanos. Eles vão se sobrepor muito em diversas situações. Mas, enfim, eu acho que todos são concordes de que a gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente tem que sair da inércia e trabalhar. Agora, a MP tem essas suas críticas que vão ser pontuadas em momento adequado. Eu não quero fazer juízo de valor em nada, mas eu acredito que nós vamos ter muito tema para pesquisa, tá? Para artigos científicos. Nós vamos ter que trabalhar muito com questões filosóficas, nós vamos ter que comparar, estudos comparados para saber como é que foi a crise do determinado ano e quais foram as consequências em período de guerra também, que você não tinha nada, tinha países completamente destruídos também, pessoas sem emprego, sem alimento. Como que eles conseguiram superar essa fase? Basta você olhar para o paradigma, né? Aplicar uma realidade atual, e eu acho que está sendo quase consenso. Acho que tem neoliberalismo, tem neoliberalista agora procurando o tratado geral de economia do Keynes, sabe? Para dar uma lida, para dar uma pesquisada. E agora? Como é que eu resolvo o negócio? Entendeu? Então é isso. Essas são minhas considerações aí sobre o tema. Beleza? Obrigada, Alan. Doutor Yuri, as suas considerações acerca da questão? Pronto, voltamos aqui com áudio. Bom, eu compartilho aí dessa preocupação e as observações feitas também pelo Alan, e um aspecto que ele mencionou por último, né, relacionado mais à questão jurídica, que eu preciso explorar um outro detalhe, mas obviamente corroborando e até reforçando esse discurso, porque eu sinto muita falta da possibilidade de uma dialética, de um diálogo. Algumas vezes lá no Instagram, eu sou um pouco ativo nessa rede social, eu coloco algum comentário em que eu critico alguma medida do governo, né? Alguma lei, uma medida provisória, o que seja. Aí, ao fazer uma crítica técnica, logo aparece um comentário: ah, você é um comunista. Aí, no dia seguinte, eu, a mesma pessoa, vou lá e elogio um outro artigo, que eu vou fazendo comentários sobre artigos, sobre dispositivos, decisões, leis que surgem. Aí, no dia seguinte, eu faço um elogio àquilo que foi editado pelo governo e vem alguém e diz assim: você é um fascista. Então, em menos de 24 horas, você sai de fascista ou de comunista, porque se criou um hábito de vedar o diálogo e o debate de ideias. Você está vedado do pensamento, né? E o pensamento é crescimento. Então, isso é muito preocupante. Esse antagonismo, né? Essa ideia de que você, se fala algo, de uma extrema ou da outra. É extremamente preocupante. Eu também tenho uma angústia muito grande com isso. E acho que esse não é o caminho. Mas também um momento, e sobretudo nesse momento, na verdade, a gente vive a necessidade de união, de harmonia, e deixar de lado espetadas, deixar de lado eu tenho razão ou eu estava certo. A gente tem que pensar no que pode ser propositivo para resolver, né? E não tentar fazer outra coisa. Agora, na parte final, mesmo assim, mais uma vez reforçando, endossando o discurso da solidariedade, que é o espírito da nossa Constituição, na parte final, o professor mencionou que ao final avaliaria, né, que não faria nenhuma crítica por hora e tal. E só pegando o gancho dessa, ao final vou avaliar, tem um detalhe jurídico que muitas pessoas estão sugerindo, inclusive hoje mesmo eu recebi de alunos da minha pós de compliance do IEPREV, de compliance trabalhista, alguns alunos mandando mensagens: olha, empresário, você aqui tem esse artigo 486 da CLT, isso é força maior, quem vai pagar tudo é o Estado. Calma, a gente vai ter que avaliar isso ao final. Tem um artigo na CLT realmente que tem uma previsão de que, se o estabelecimento for fechado, né, por um ato do governo federal, estadual, distrital, ficará ao cargo da autoridade governamental o pagamento da indenização.
Essa indenização que o dispositivo se refere é a antiga indenização do estável decenal, a pessoa que com 10 anos ficava estável. Ela foi substituída pela indenização de 40% do FGTS, e aí, em primeiro lugar, o que é preciso deixar muito claro aqui no português bem trivial, é que essa responsabilidade do poder público ela seria somente pelos 40% do FGTS, ou pelos 20% se for reconhecido força maior e etc. Então é só pela, aspas, multa do FGTS, que não é multa, mas a gente chama de multa, né, no português mais claro. É só pela multa do FGTS. 13º proporcional, férias proporcionais, isso aí vai ficar a cargo do empregador. E mais, esse artigo 486, que é o chamado fato do príncipe, ele está lá na CLT desde 1943, né? O Alan, que gosta aí dos dados históricos, está lá desde daquele anúncio no 1º de maio, lá em São Januário, com a promulgação da CLT por Getúlio Vargas. Desde aquela data, né, tem um certo dissenso literário se foi realmente lá no estádio do Vasco da Gama. Os flamenguistas não gostam desse relato histórico, mas me parece que Getúlio Vargas, segundo a biografia, fez isso lá mesmo. Enfim, esse artigo do fato do príncipe está lá desde 43, e quantas vezes esse artigo foi reconhecido pela jurisprudência, né? O Poder Judiciário reconheceu quantas vezes o fato do príncipe? Nenhuma. Nunca houve o reconhecimento. Ah, mas talvez agora a situação é muito excepcional. Talvez. Só que tem muitos poréns. O artigo, em primeiro lugar, diz que é necessário que tenha havido o fechamento do estabelecimento. Então, se você, com dificuldade, continuou o seu negócio e dispensou alguns, não teve fechamento do estabelecimento, não tem fato do príncipe aí, segundo o regramento legal. Tem que fechar o estabelecimento. E outra coisa, se a quarentena for por 30 dias, será que uma suspensão de atividade por 30 dias é o suficiente para que ela, por si só, seja a única razão para o estabelecimento ter fechado? Não sei se é. Não sei também quanto tempo vai durar a quarentena, se vai ser 15, 20, 30, 40, 60, 90. Por isso que, como o Alan falou, ao final a gente vai ter que avaliar com calma. Eu estou pedindo paciência, parcimônia, cautela. Ao final a gente vai avaliar. O decreto menciona que essa situação é uma situação de força maior. Agora, a consequência jurídico-trabalhista para reconhecer fato do príncipe demanda uma análise global ali do ordenamento, uma análise sistemática. Então, ao final é que a gente vai poder avaliar. Porque se a empresa já estava mal por aspectos da economia, por má administração, e veio, digamos, essa situação e foi o arremate final, então não é a única causa o ato da autoridade. Também tinha o risco do negócio, má administração, etc., né, e outras razões. Eu mencionei para vocês que havia uma decisão da Justiça do Trabalho aqui de Belo Horizonte que abrandava e dispensava o atestado médico formal, cabendo uma mera declaração, e não sei se conseguiram acompanhar, mas a Câmara acaba de aprovar um texto legislativo dispensando formalmente o trabalhador de apresentar esse atestado. Então, não é mais somente uma decisão, agora é um ato legislativo, tá? Agora nós vamos ter a exposição do professor Alan, que vai falar sobre o tema em Direito, Trabalho e Interdisciplinariedade entre as matérias, e ele passo aí a bola para o Alan. Alan, fala para nós aí do seu assunto, faz uma exposição. Beleza. Boa noite, gente, novamente. O doutor Yuri, eu estou lhe conhecendo agora, tá? Então, vou fazer aqui uma ressalva, um elogio, porque eu já conheci os outros e eu já rasguei muita seda para todos os outros. Você é a primeira vez que eu estou assistindo, queria lhe dar os parabéns, porque eu acredito nesse poder da retórica, sabe? Quando você fala, você encanta pela propriedade do teu conhecimento. Porque o cara, quando ele tem um conhecimento tecnicista, ele é chato. Mas quando é um cara filosófico, que é o seu caso, é uma aula muito interessante. Então, eu estava brincando aqui, eu falei, caramba, o Yuri trouxe uma aula completa, porque, de fato, você usa termos que eu acho muito bacana para o jurista, realmente, trazer sistematização do direito, sopesamento de princípios, parcimônia na hora de tratar as matérias, ou seja, você tem que ter um grau de humildade, isso é um valor de um bom jurista, para saber depois você vai relacionar todos os precedentes e vai verificar em que situação que se enquadra. Então, eu queria lhe dar
os parabéns aí publicamente pela sua aula. Eu até anotei seu número aqui, porque eu falei, tem que ser um dos professores do IPEDS também, quando a gente fizer um seminário, para você bater um bolão, tá bom? E aí, agora, então, vou iniciar meu tema, que é o seguinte, o Diego não conseguiu colocar aí a tempo, mas eu pedi a ele, porque o que acontece? Eu, apesar de gostar do direito de forma interdisciplinar, multidisciplinar, bato uma bolinha lá com trabalho também, mas eu estou muito me dedicando, eu falei, talvez fosse mais proveitoso para aqueles ouvintes ouvir o tema daquilo que eu pesquiso atualmente. Eu estou no mestrado, né? Estou para terminar o mestrado até o fim desse ano, e agora, inclusive, as aulas do mestrado se tornaram online, né? Que eram aulas que não pode ter a reunião, então a gente vai tentar levar o mestrado nas aulas online. E eu estou pesquisando sobre esse tema que é interdisciplinar, falando sobre as nossas mudanças de estado de bem-estar social para estado, quer dizer, da mudança de estado de bem-estar social para estado neoliberal, no contexto com a imprevidência cultural, né, porque nós temos uma hipótese de pesquisa que trata da imprevidência cultural, né, da sociedade brasileira. O que levou historicamente a gente chegar nessa situação de imprevidência e contextualizar isso com uma proposta, né, que no caso seria uma solução para o problema apresentado, que seria uma proposta de educação financeira e previdenciária da sociedade como um todo. Por quê? Porque a premissa ideológica nesse trabalho partiu de um incômodo. Eu acho que o cientista ele começa quando você tem um incômodo, algo te incomoda. O que me incomodava era verificar que a gente sempre lutou por uma maior garantia de direitos sociais e quando nós fomos submetidos, tá, para um paradigma que a gente tem tido que encarar, que é uma bipolarização de pensamento das pessoas, são pessoas levadas como gado para um determinado posicionamento ideológico, sem capacidade de reflexão, contextualização. Muitas vezes são nossos amigos, irmãos, mas que estão com pensamento equivocado por falta de acesso ao conhecimento, estão sendo vítimas de fake news. Eu tenho abençoado essas pessoas, eu tenho falado, olha, eu tenho dó delas, eu não tenho ojeriza, eu tenho dó. Eu falo, eles estão num estado de ilusão completa. E aí, a gente fica vendo esse cenário aí, da gente não poder falar nada e criticar, senão você já é taxado de esquerdista e tudo mais. Eu falei, não, eu tenho que pesquisar uma forma que a gente trabalha no direito com persuasão racional, não é verdade? Então, eu falo assim, peraí, se eu sou um professor, se eu me apresento como um professor, se eu me apresento como um estudante de filosofia, se eu gosto da dialética construtivista, se eu acompanho a escola de Sócrates, né, de Platão, quer dizer, que você trabalha com a dialética, Sócrates, quem já leu República de Platão vai saber do que eu estou falando, mas, quer dizer, você trabalha com essa capacidade de persuadir as pessoas e fala, não é possível que eu não possa trazer, né, um universo educacional através das leituras de Foucault, de Bourdieu, né, para que isso envolva uma capacidade das pessoas de compreensão, de recompreensão do mundo, né? Então, com base nisso, foi que iniciou-se uma pesquisa, né? E a gente tem uma pesquisa longa, que inclusive, às vezes, meus orientadores falam, olha, isso aí vai ter que se estender para a tese de doutorado, porque é uma coisa muito ampla e tal, mas eu trouxe para o debate para vocês, porque é o início de tudo, né? Como é que a gente vai trabalhar essas questões todas que estão se apresentando agora, sem conhecer esses primórdios? Porque a gente, quando trabalha com ciência, que a gente tem que dar solução, a gente tem que saber os primórdios, as origens das coisas, né? Não é receber um conhecimento pronto, nossa, que artigo lindo, mas não saber de onde veio. Então, eu penso assim, no Brasil, nós temos um fenômeno jurídico constitucional, né, que foi a Carta de 1988, que ela se apresentou assim de uma forma revolucionária, depois de um extenso período de vigência da ditadura militar, né? Um sistema de proteção social amplo, né, que tínhamos na Constituição de 88,
mas que não chegou a ser materializado da forma que a gente queria, né? Nós tínhamos lá diversas normas programáticas a serem implementadas, com um garantismo total na questão da proteção social, e muitas dessas normas não foram sequer materializadas. E desde a sua vigência da Carta de 88, nós já começamos com uma revolução, já, porque o pessoal da escola liberal, ele nunca se conformou com a tomada dos estados sociais. Os estados de bem-estar social no mundo sempre incomodaram essa doutrina liberal que era amparada pela força do capital, dos burgueses, das pessoas que realmente queriam que fosse implantado um sistema mercantilista e um sistema que sempre existiu, né? Na verdade, antigamente você tinha os burgueses que controlavam os impérios porque eles eram sempre uma força política forte. Então, eles não conformados com isso, desde o início usaram do lobby para vir aos poucos em doses homeopáticas aplicando inúmeras reformas na Constituição de 88, de forma que aos poucos você foi tendo mudanças no texto de forma a tirar aquela conformação ideológica que aquele texto tinha. E essas reformas vieram sucessivas na Previdência, aquela questão do Estado provedor, não, o Estado de Providência, não. Nós temos que ter um Estado menor, e sempre com essa mesma questão, né, da falta de distribuição de renda, da questão da igualdade não ser importante para eles, essa questão que a gente trabalha da igualdade social, né, da desigualdade social, para eles não é importante, para eles no Estado tem que ter riqueza. E riqueza é refletida em números de PIB e tal, mas não importa que tenha que ter igualdade social, né? Então, é uma doutrina bem consolidada, eles falam claramente, eles defendem que depois de um tempo de penúria, você vai ter um ciclo de riqueza e, ao final, vai ser natural que essa riqueza seria distribuída e que você teria, sim, melhoria no aspecto de igualdade. Mas isso não acontece. Por quê? Porque quem tem fome precisa agora, não precisa para amanhã. Quem tem medo da morte quer salvaguardar a sua morte, como dizia Thomas Hobbes, né? Outorgando seu poder para o Estado lhe tutelar. Então, se você não tem essa tutela, você fica como? Todavia, nós estamos passando por um fenômeno, né, de crise de representatividade, em que a sociedade acabou escolhendo o seu Führer, né? Eu chamo de Führer, mas não é uma alusão ao sistema alemão, não, tá, gente? É Führer porque é líder, significa líder. Assim foi como quando escolheram Lula, né, que pensaram no seu Führer, no seu líder, e até hoje você tem lastros de pessoas que seguem inveteradamente, sem colocar nenhuma margem de dúvida a sua administração. É assim como você tem do outro lado pessoas que seguem também cegamente o seu Führer sem colocar uma margem de dúvida. Então não é um fenômeno agora do presidente atual. Isso já aconteceu também na época do Lula. Quem não lembra, né, das estrelinhas e tal, e a gente lá brigando na rua. Então, a sociedade sempre passou por isso. Ela, com medo da morte, ela se espelha numa figura de liderança e quer que aquele cara seja o seu super-herói. Então, a gente não tem que ficar, muitas vezes, assim, apontando o dedo. A gente tem que buscar, né, com o nosso discurso, alcançar algumas soluções. Então, dentro do meu problema de pesquisa, eu trouxe a seguinte ótica para vocês. Olha, sob o pragmatismo de transformação desse modelo de bem-estar social em um modelo neoliberal, de Estado neoliberal, porque quando você vê todas as justificativas de proposta de campanha, né, do governo atual, você vê que quer se implantar realmente um Estado completamente neoliberal. Todas as propostas de governo têm tendências neoliberais. E aí, conforme esses aspectos, né, intrínsecos, né, dessas recentes reformas legislativas que nós temos, eu pergunto, e é um problema de pesquisa, estaria essa sociedade nossa preparada para se tornar financeiramente independente do Estado e, com isso, se acautelar dessas diversas situações de adversidades ou mesmo planejar situações futuras previsíveis? Então, a gente, né, olhando para esse problema de pesquisa, a gente fala assim, não, peraí, eu acho que não. Mas isso ainda é uma das hipóteses. Será que eu estou errado? Eu vou tentar destruir essa hipótese de pesquisa para ver se ela convalesce. O que eu tenho visto pelas pesquisas, pelos questionários e tudo mais, é que as pessoas realmente, nem colegas nossos, pós-doutores, professores que não são previdenciaristas, têm planejamento financeiro e previdenciário na sua própria vida.
vivem o hoje pensando no amanhã, não pensam daqui a longo prazo. Nós não temos uma cultura de sermos previdentes, de sermos poupadores. Você vê, alguns de nós vão passar 3 meses de crise econômica mantendo os empregos, os seus salários dos seus funcionários e tudo mais. Por quê? Porque talvez nós estejamos fora da curva de sermos pessoas poupadoras, né? Que nos garantimos em relação a um determinado infortúnio. Já outros não têm condições mínimas de fazer isso, mas será que tudo está associado a um problema de governo, de Estado, ou é um problema cultural? Porque países que passaram por grandes guerras formaram cidadãos poupadores, cidadãos previdentes, porque eles teriam que guardar a batatinha ali para ter o alimento no dia seguinte. Tá? Então, isso é uma proposta, uma pesquisa, uma reflexão que eu coloco à mente de vocês para saber como nós vamos lidar a partir dessa pandemia de coronavírus com o que vem pela frente. E eu acho que coube e encaixou certinho, né, no tema do trabalho, essa questão de preparar a sociedade para quê? Espera aí, não, o Estado tem que nos tutelar sim, nas situações de infortúnio, nessas situações em que, filosoficamente, nós entregamos realmente o nosso poder para o Estado. Até porque, quando nós tivemos lá os planos econômicos depois da Grande Depressão de 1929, o grande socorro foi do plano Roosevelt, por exemplo, foi um exemplo, né, de que o Estado tem que ser ativo na participação e os economistas parece que estão unânimes agora na solução. Isso é óbvio, é uma obviedade. Todavia, o que vem depois? Será que nós não temos a obrigação de acautelarmos essas pessoas para conviverem com uma ordem que está se impondo, que é das pessoas terem necessidade de se acautelarem? Será que o Estado, a abstração Estado, vai ter condições de gerar dignidade para todos de forma igual? Já se fala na mecanização da mão de obra de que nós não vamos ter essa quantidade de emprego para essa quantidade de gente que tem no mundo. Como é que a gente vai falar? Então, lá no Homo Deus, nos textos que a gente vem lendo, já se fala em salário mínimo universal, né, para o mínimo existencial das pessoas. Então, são temas tão amplos, tão reflexivos, que quando você vai estudar isso e contextualizar com o que a gente fala de previdência, de assistência, de saúde, você vai vendo que nós temos aquela questão da reserva do possível, né? Que nós temos limitação de recursos. Como é que a gente vai trabalhar com isso tudo? E aí eu tenho uma proposta educacional que é essa, né? De aculturar a nossa sociedade. Eu acho que é possível, até pela leitura de Bourdieu, no Poder Simbólico, quando ele fala que nós temos as doxas, né, que são as premissas que as pessoas incutem no seu dia a dia. Eu acho que se nós começarmos com nossos infantes, com os nossos adolescentes e também com os nossos alunos mesmo, na sala de aula, a conscientizar e a multiplicar que nós precisamos ser previdentes em qualquer situação, tá? Que nós precisamos ter mais acesso a essas informações para que essas pessoas possam se acautelar, que nós somos que temos acesso ao conhecimento, temos que ser divulgadores também, tuteladores desse pessoal que não tem. Você vai em sindicato rural, por exemplo, dá uma palestra, e aí você pergunta ao final da palestra se as pessoas estão com o seu INSS direitinho, se estão fazendo suas contribuições. Não, o meu está tranquilo, doutor. Eu pago todo mês a minha cota para o sindicato, então eu estou tranquilo. Ele acha que ele está contribuindo para o sindicato, que aquela contribuição social ali está garantindo para ele um benefício previdenciário junto ao INSS. E muitas vezes aquele sindicato, aquela liderança sindical não está sequer ajudando aquela pessoa a juntar os seus documentos anualmente para depois ele ter indício de prova material da sua situação rural. Então você vê pessoas completamente desprotegidas, né? Sem previdência nenhuma, e pior de tudo, às vezes você vê pessoas com cultura, médicos, dentistas, que não têm nenhum plano de seguridade. Agora, com a nossa reforma da Previdência, sendo ela permanente, ou seja, se ela se continuar, vocês vão ter que dar muita consultoria securitária para as pessoas, porque uma pensão que remanesce para uma pessoa que fica, né, ela não vai ser capaz de sustentar a qualidade de vida que a pessoa tinha anteriormente, ou o plano que ele fez para o filho no exterior, né, para estudar no exterior. As pessoas que são de classe média,
Então, tudo isso correlacionado, ele leva ao choque cultural de que as pessoas vão ter que, ou ela quer se aculturar para saber mexer com seus próprios recursos, né? Ou ela vai ter que contratar um profissional para fazer isso para ela, tá? Ela vai ter que contratar seguros, seguro de vida, seguro de responsabilidade profissional, né? Um seguro de responsabilidade, quer dizer, seguro de responsabilidade civil, entre outros diversos. Então, nós estamos num choque de ordem agora. O que pensar? Eu tenho um pensamento assim, eu queria externar para vocês, que é o seguinte: uma coisa é quando você é convocado para ser líder de alguma coisa e você só reclama, mas você não pratica nada e entrega nada, você só reclama. Você, tá ruim demais assim, tá ruim demais. Falamos tanto da reforma da Previdência, mas agora ela está imposta, ela está posta e imposta para nós. O que nós vamos fazer daqui por diante? Eu penso, no pragmatismo do pior que aconteceu, eu posso continuar sendo uma pessoa politizada, querendo uma reformulação de melhor distribuição de renda e tudo. Mas agora eu tenho que orientar as pessoas a se acautelarem, a serem previdentes, né? Então tem que acautelar as pessoas, tem que falar para as pessoas, para elas, da necessidade que elas estão tendo, para que elas tenham um mínimo existencial e não só dependam do Estado, porque o Estado não tem capacidade de entregar aquilo que elas merecem, aquilo que elas precisam para ter uma vida digna, tá bom? Então, assim, são essas as minhas premissas. Acho que o coronavírus vai trazer um choque de ordem nessa questão global de necessidade de participação maior do Estado. Serão muitos trabalhos que vão fazer reflexões sobre isso, tá? Acredito que o momento a gente tem a capacidade de pegar aquilo que é péssimo, ruim para a sociedade e transformar aquilo em algo bom para um futuro. Nós temos capacidade de se ressurgir de escombros. Então, nós temos que observar tudo, como diz a Bíblia, né? E colher aquilo que for bom, né? Então, nós vamos recolher aquilo que for bom e nós vamos iniciar uma nova ordem, né? Igual aqueles filmes de ficção científica, infelizmente, acho que a gente já está tratando nesse tempo, da gente recomeçar um novo mundo, mas com base em todas essas experiências que nós passamos, tá bom? Então, essas são as minhas considerações. Eu agradeço aí pela oportunidade, parabenizo por essa iniciativa do Diego Leonel. Foi realmente algo sem precedentes, tá, Diego? Porque fazer um webinar assim, chamando todo mundo, incluindo as pessoas e trazendo esses temas que foram relevantíssimos, foi realmente sem precedentes. Eu ainda não vi outra situação que você conseguisse congregar tanta gente, representante e eu acho que isso vai ser muito legal para os ouvintes, tá? Um beijão para vocês e aguardo aí os comentários. Como sempre, brilhante aí no seu posicionamento, progressista, estudioso, cientista, né, Alan? Você também é um cientista do direito. Nós temos aí uma situação complexa, que nós estamos vivenciando, uma sociedade totalmente dependente do setor de serviços, que abrange mais de 70% do nosso PIB hoje, que é o setor de serviços, tudo que se produz internamente. Nós achávamos que a agronomia, a pecuária, a agricultura, ela representava esses 70%, quando na realidade não era. Ela chegava a 18% e 20%, mas tinha uma concentração de riquezas maior, tanto que paga o menor imposto. Talvez seja uma possibilidade aí, doutor Yuri e Alan, que eu gostaria de comentar, 2,5% sobre a produção, que é o que a agricultura vem pagando de imposto ao longo do tempo, de imposto direto, e ela é responsável por exportação. Então, as questões de tributação são relevantes nesse momento, que quer tanto penalizar servidor público, o setor de serviços, que realmente contribui muito para o PIB, qual a contribuição do agricultor, do exportador, dessa pessoa que ganha muito dinheiro com a exportação. Sim, é importante também para a economia, sem dúvida nenhuma, principalmente o pequeno agricultor que abastece internamente, mas e esse produtor que já está com ações na bolsa, que está negociando? Como é que faz? Já é um especulador? Já é um produtor? A concentração de riqueza ali é muito grande. Então, eu vi um colega falou que não é momento, talvez, de discutir o imposto sobre grandes fortunas.
Eu acho que é o momento de discutir o imposto sobre grandes fortunas, porque está penalizando o setor que mais produz para a sociedade, que representa mais de 70% da produção. Concordo, Então, Patrícia. Eu esqueci de falar isso, mas imposto sobre grande fortuna, para mim, seria o choque de ordem agora. Eu vou passar a palavra para o professor Yuri, para ele fazer as considerações. Depois eu vou fazer uma temática bem breve, porque o doutor Yuri entrou muito bem na medida provisória 927. Então, só algumas questões que não são nem legislativas, de ordem prática, que eu vou colocar de forma muito rápida. E o Alan entrou na questão filosófica. Eu estou aqui como aprendiz nesse painel fabuloso. A palavra do doutor Yuri. Voltou, né? Bom, sobre essa sua última consideração, Patrícia, de imposto sobre grandes fortunas, eu achei um pouco ousado, sabe? E talvez precipitado, me permita a franqueza, porque, assim, esse imposto sobre grandes fortunas está previsto na Constituição Federal desde 88, então não deu tempo ainda. Você tem que ter mais paciência, né? De 88 para 2020, por quê? Assim, só rindo mesmo, né, pessoal? Parece piada, mas isso Levei aí até um é uma susto agora. demonstração do caráter protecionista. E como o caráter protecionista, o Alan pode falar melhor filosoficamente, mas como o caráter protecionista de alguns ramos do direito são objeto de um ataque veemente quando estamos falando de verdadeiros vulneráveis. Agora, quando é um protecionismo para assegurar e proteger pessoas que estão ali em proximidades com poder, seja lá a burguesia, como o Alan falou, o clero, né? Quando você está diante dos chamados nobres, essas proteções, essas benesses não são atacadas. É a mesma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, nessa interlocução, de que o direito do trabalho ele sofre um preconceito muito forte na sociedade. Ah, isso nem é direito, porque você contrata alguém, aí você não pode fazer um acordo direto com ele, que isso pode ser tido como nulo. Isso não é um direito sério. E você está diante de pessoas vulneráveis. A gente está diante de um chamado paradigma da essencialidade. O ser humano trabalhador, ele só consegue se inserir numa sociedade capitalista através da sua energia de trabalho. Quer dizer, tem três formas, né? Você pode se inserir na sociedade capitalista através de heranças, né? Você pode se inserir através dos jogos oficiais de azar. Tem os extraoficiais também, que eu não recomendo, tá? Mas, enfim, herança, jogos oficiais de azar e através do trabalho. É só por meio de uma dessas três maneiras que você consegue se inserir numa sociedade capitalista. Então, quando você tem na sua própria força de trabalho o seu único meio de viver em sociedade, você é vulnerável. Você tem o que Teresa Negreiros, lá no Direito Civil, reconhece há décadas como paradigma da essencialidade. Agora, quando você fala do direito do trabalho, tem preconceito. Mas quando você fala do direito do consumidor, o direito do consumidor é extremamente protetivo. Só que o consumidor não é só pobre e uma pessoa vulnerável. O consumidor também é rico muitas vezes, também é uma pessoa economicamente pujante por muitas vezes. Aí o direito do consumidor ele é protetivo e não tem nenhum problema. Mas o direito do trabalho ser protetivo é visto com maus olhos, não é assimilado, não é encarado muitas vezes de forma positiva. Para finalizar sobre o imposto de grandes fortunas, já passou da hora, a meu ver, de imposto sobre grandes fortunas. Nós temos grandes fortunas no Brasil, muito mais do que grandes países, né, europeus, do que países grandes, que eu digo no sentido econômico. Então, isso já seria, sem dúvida, uma resolução de crise econômica. Os bancos, o que eles faturam? Ano passado, nós tivemos, juntando os 4 maiores bancos, mais de 60 bilhões de lucro. Então, não é possível se taxar grandes fortunas, não é possível que haja uma intervenção. Parece que não é mesmo, porque nós tivemos uma medida provisória, a 905 de 2019, que o que ela fez? Ela aproveitou a situação de criar o contrato de trabalho verde e amarelo, e o que ela fez? Ela aumentou a jornada do bancário.
O bancário agora, por força de medida provisória, tem a sua jornada elastecida. Aí eu pergunto, que urgência e relevância é essa de editar uma medida provisória para aumentar a jornada em favor dos bancos? É porque o lucro está baixo? Aí é um completo contrassenso. Tem coisas que eu não consigo entender. Essa é uma delas, né? Ou a gente consegue entender, mas às vezes a gente acaba sendo repetitivo demais para falar e entra nessa seara política que não digamos, uma seara tão confortável, né? Mas, enfim, acho que deve ter a taxação sobre o imposto, né? Não é taxa. O imposto sobre grandes fortunas e também a tributação sobre dividendos. Não se concebe esse modelo de pejotização desenfreada, como a Lei 13.429 de 2017 acabou por consolidar. Então, eram essas aí as breves considerações. Muito obrigada, doutor Yuri. Alan, suas considerações finais aí para a gente encerrar. Beleza, vamos lá. Só para falar o seguinte, fazer uma defesa aí do servidor público, que sou um, tá? Eu sou servidor da Justiça Federal, sou oficial de gabinete na vice-presidência do TRF1. Bom, faço cada minuta escabrosa, estudo muito, né? Foram 5 pós-graduações, agora mestrado. Estudo muito para oferecer para a sociedade algo que eu considero relevante, né? Porque a sociedade quer um bom serviço público, mas não quer remunerar bem o servidor público. Ou o bom paga pelo mal, ou seja, aquele servidor público desonesto, que lesa, que atrasa o serviço, trata mal o jurisdicionado, ele tem que ser individualizada a pena dele. Eu acho que o coletivo não pode pagar, né, os bons não podem pagar pelos maus. É claro, a Thaís até colocou aí de forma que eu concordo plenamente, há de se ter uma revisão, tá, na eficiência do serviço público, até uma revisão na eficiência moral no serviço público. Porque há muita imoralidade desde os altos escalões, né, de viagens, e, sabe, benesses que você tem para determinadas castas do serviço público e acabam colocando tudo na conta do total. Então, você tem aí TJs, né, com desembargadores recebendo 200 mil por mês, e aí coloca na conta do servidor lá, que é o técnico analista judiciário, que é o que está produzindo as minutas ali, entendeu? Que é o cara que está engordando ali o barco. Então, eu faço uma defesa nesse sentido, no sentido de que nós temos que fazer uma reformulação moral, cultural nas pessoas para poder separar o joio do trigo, né? E falar, não, peraí, a quem eu vou desgastar? A quem eu vou reformular essas bases aí? Então, o imposto sobre grande fortuna é uma coisa assim que é de imediato. Não tem lógica o cara não conseguir colaborar com todo mundo, né, em cima daquilo que não é relativo à empresa. As pessoas confundem. O cara está dizendo, pô, mas vai detonar com as empresas. Não, isso não é. A gente não está querendo taxar. A gente não está querendo gerar um imposto sobre a atividade da abstração empresa. E sim, em cima dos dividendos, que é o que a gente faz. A gente, pessoa física, a gente, sobre a nossa renda, a gente tem tributação. Não é verdade? Então, a gente paga sobre o nosso carro, porque o cara não paga no iate dele, no helicóptero dele. Então, assim, é uma coisa que, se a sociedade ficasse bem informada, ela ia para as ruas bater panela em favor disso, né? Então, assim, eu penso que no momento atual, inclusive, esses dias, eu falando com o assessor do deputado Molon, ele me pediu uma dica sobre essas questões que estão tentando legislar sobre essa proteção social, e eu falei, gente, lá na LOAS tem vários mecanismos que não são só o BPC, tá? Que podem servir agora e ser usados de forma mais ativa para assistência social. Cadê o volume de recursos para aumentar as cestas básicas que podem ser distribuídas junto às prefeituras? Uma série de outras medidas sociais que podem ser feitas para ajudar os menos afortunados. Ele me agradeceu, agora eu falei, ao final, agora você não me perguntou, não. Você tem que criar uma campanha, principalmente os partidos de oposição, para que informativa para a sociedade, porque eles cobrem que se coloque na pauta urgentemente o imposto sobre grandes fortunas, né? É a hora deles serem chamados a contribuir com o todo. Então, são essas considerações finais
e eu agradeço pela oportunidade. Agora vamos ouvir aqui a nossa querida Patrícia Teodora, que ficou só mediando aí o debate, e agora ela vai nos prestigiar aí falando sobre o seu tema. Vamos nessa. Bom, pessoal, meu tema aqui é aspectos relevantes da MP 927/2020, que eu não vou entrar no mérito, porque o doutor Yuri já colocou com bastante propriedade, nós fomos discutindo ao longo dessa live. E aqui, uma pergunta para que eu respondesse. Casos confirmados de coronavírus, 15 primeiros dias de afastamento laboral serão pagos pelo empregador ou pelo governo? O doutor Yuri, depois, qualquer coisa, ele pode me corrigir aqui, porque eu posso estar errada, mas não tem essa lei de 15 dias que o empregador o Estado, ou seja, o INSS, vai abarcar desde o primeiro dia daquela pessoa que esteja com coronavírus. Ele falou, mostrou em PowerPoint, né? Foi bem legal, bonitinho até, foi verde que eu vi, mas não se criou essa lei. Talvez tenha criado e eu não tenha pesquisado, eu não tenho feito o trabalho necessário para falar aqui para vocês, mas o professor Yuri vai dizer. Professor Yuri, foi feito isso? Não, você está certinho. Realmente a gente fica sempre preocupado, né, Patrícia, nesse momento de dizer, não foi feito, não foi feito, porque são feitas tantas coisas e desfeitas e refeitas e a gente fica até inseguro. Mas eu posso falar de 26 de março às 23 horas e 56 minutos. Até esse exato segundo e minuto, não foi editada uma legislação ou uma medida provisória nesse sentido. Há um burburinho já desde uma semana de que seria considerado para a Covid-19 a partir do primeiro dia, como afastamento previdenciário, mas não há essa disposição. Então, segue o rito normal de qualquer trabalhador. Até o 14º dia fica a cargo do empregador e dali em diante teria que ser encaminhado à Previdência Social. Segue normalmente, né? Só tentar somar aqui, que eu acho que numa das propostas de reforma da Previdência, eles tentaram colocar um texto normativo com isso, mas foi suprimido na tramitação da reforma da Previdência. Então, eles tentaram colocar, e foi justamente por lobby, tá, dos empresários, mas depois isso foi suprimido do texto. Eu acredito que foi assim, se não me falha a memória. Perfeito. E, pessoal, até para ficar bem claro, né? A parte que eu mencionei, acho que a intelecção, melhor dizendo, ela é muito clara em relação à brincadeira que eu fiz com a Patrícia, que ela disse, tem que taxar grandes fortunas. Eu disse, que é isso, Patrícia? É precipitado o comentário. Acredito que tenha dado para perceber até pelas expressões faciais, né? Mas é uma brincadeira. Eu corroboro integralmente o que ela falou, então, só para não restar qualquer dúvida, tá bem? Eu agradeço aí o professor Alan, agradeço o professor Yuri e quero compartilhar com vocês uma notícia aqui do dia, ver, 1/3/2020. Olha que legal. Empresa mineira, inclusive é aqui da minha cidade, Uberaba, maior produtora de gado, de corte, leilão da América do Sul. Empresa mineira fatura quase 3 milhões com sêmen de um único boi. Aos 6 anos de idade, desperta interesse pela beleza, característica racial e desempenho. É o boi. E esse boi custou, segundo aqui a notícia, 900 mil. Então, fica aí uma reflexão de tudo que foi falado sobre a Covid, reforma da Previdência, penalidade do trabalhador. Eu tenho ressalvas referente a uma série de restrições, nós vamos precisar fazer muita restrição para o trabalhador, mas nesse momento é necessário discutir e cada parte da sociedade dar a sua contribuição. Eu não vejo o setor pecuário, o setor do agronegócio em si, com uma grande contribuição para o Brasil, como o Brasil quer fazer, porque com 3 milhões e um único boi, eu não sei o que isso daria para proteger em pessoas, em comunidades muito pobres em Belo Horizonte, Rio de Janeiro ou em São Paulo. Então, agradeço
Aí, o tardar da hora, o pessoal chegou aqui às 18 horas para nós Patrícia, fazermos, é um webinar. Eu já vou passar a palavra para deixa eu o só professor fazer uma Alan, proposta para ele dar um abraço vocês. aqui. Ah, E tá. finalizando, grande abraço. Alan, você pode falar e depois o professor Yuri pode falar e a gente vai encerrar por aqui. Pode falar. Beleza. Me bateu uma ideia aqui, gente, porque vocês foram tão altruístas. A Adriele também, me perdoa, tá, Adriele? Que você tá no cantinho de cada tela. E eu quase eu tava olhando para o centro aqui, eu sou meio caolha também, eu não tava te vendo aí, mas você tava atento o tempo inteiro aí. E eu esqueci de citar aí que parabéns também pela iniciativa que você está na parceria aí com o Diego Leonel, né? Estão trabalhando justo, tenho acompanhado aí os trabalhos de vocês, parabéns. Eu queria fazer uma proposta para vocês aqui, não sei se isso vai passar, toma aí que passe, né? Porque tudo tem que ser deliberado e colegiado, é mais bacana. Quem sabe se a gente não abre com esse webinar que vai ser apresentado para o pessoal, uma campanha de arrecadação para alguma instituição, que não seja cobrado, né, o webinário, mas que as pessoas voluntariamente possam fazer algum tipo de depósito, uma coisa no PagSeguro, né? Como uma proposta das todas as instituições que participaram, se dando as mãos e pedindo uma ajuda, né? Que você vai receber independente de não pagar, sabe? Já viu quando tem uma igreja? Você vai numa igreja, você vai assistir lá o culto ou a missa e ao final eles pedem, né, uma colaboração. Então você, se não puder dar, você dá. Se não puder, você não dá, mas você vai assistir de qualquer jeito. Mas imagine que a gente consegue angariar com isso aqui, pelo menos minimamente, algo para ajudar o pessoal e fazer umas cestas básicas e doar dentro de uma determinada comunidade que vocês elejam. Acho muito bacana isso, porque eu trago para vocês o sentimento da instituição que eu represento, que é o IPEDS. Esse é o estatuto nosso e tal. E eu estou querendo multiplicar isso, sabe? A gente tem feito muitas coisas bacanas aí por quem precisa. Quem sabe se uma chamada dessa não seria algo muito bacana para o pessoal, sabe, assistir e falar, não, assistir foi muito legal, agora eu vou dar uma colaboração lá. Então fica só essa proposta aí para vocês, tá? Não sei se é viável, quem podia tutelar isso, criar lá um link, o botão do PagSeguro, eu não sei, mas talvez fosse uma coisa bacana se fazer, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado. Alan, obrigada, mas essa questão tem uma questão jurídica envolvida, porque todas as vezes que uma empresa faz uma doação, ela tem que ter uma entidade cadastrada, então tem uma série de questões que depois o Diego, o pessoal pode verificar melhor. O professor Yuri ia falar também alguma coisa e vou te dar a palavra e a gente encerra, ok? Tá Pode bem. ser? Pode, claro. Na verdade, duas observações. Uma é que você mencionou que é de Uberaba, então não sabia que você tinha mais essa virtude. Parabéns, adoro sua cidade. Já estive lá na OAB, palestrando e também em atuação como juiz. É uma cidade que é muito agradável, tem a Choperia do Mário, você deve conhecer, lugar muito agradável. E a outra observação, nós falamos que a empresa ela vai responder até o 14º dia de afastamento por Covid-19. Essa informação está correta, mas eu faço uma ressalva que você também, como previdenciarista, se for o caso, pode retificar. Para o empregado doméstico, a partir do primeiro dia ele já é encaminhado à Previdência Social. Então, só essa é a parte aí para ficar bem claro. Tá? E no mais, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse grupo seleto, essas instituições que tenho sempre o prazer de dialogar, já tenho um diálogo muito forte com o IEPREV, né, com o Roberto, coordeno pós-graduação por lá, e é um prazer também agora ter esse diálogo aí com todos vocês, tá bom? Certamente só o primeiro de muitos encontros, fico à disposição e deixo um abraço caloroso virtual, que é o que podemos dar no momento, tá bem? Gente, obrigada. Vou correr para casa, senão meu marido me mata, tá? Que já é meia-noite. Mas, ó, Diego, Adriele, Alan, Yuri, tchau, gente. Abraço. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todos os expositores. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, compartilhar tanto conhecimento. Muito obrigada. Só deixo minha gratidão. Um abraço para todo mundo que está aí com a gente.